Gênesis 22, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus santo e bendito, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Deus a quem adoramos em espírito e em verdade, de acordo com a Tua palavra, Deus vivo e verdadeiro. Estamos aqui, ó Deus, para cumprir o Teu querer, para Te adorar, e na Tua adoração o Senhor mesmo estabeleceu um tempo dedicado a ouvir a exposição da palavra. Pedimos a Tua graça, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda benefícios ao Teu povo por meio da pregação, e assim vem o Teu reino aqui, nos abençoa, nos faz também olhar para Jesus Cristo e derrama alegria, paz nos corações, encaminha os pecadores a Cristo para que possam se arrepender e crer, aqueles que ainda não foram a Jesus. E assim abençoa, Deus, aqui este lugar, este momento, com as Tuas bondades e misericórdias. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor chamou um homem velho e sem filhos para ser pai. Mas não apenas pai, o Senhor chamou Abrão, depois chamado Abraão, para ser pai de numerosas nações. O seu chamado aconteceu no capítulo 12 de Gênesis, e ali quando o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Lembrem-se que o Senhor disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Não havia ainda filhos, não havia descendência, a sua mulher estéril, e o Senhor então lhe disse: de ti, Abraão, um homem idoso, uma mulher estéril, Sarai, farei uma grande nação. No capítulo 13, o Senhor, reiterando suas promessas, o Senhor disse a Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Percebam quão grande descendência o Senhor prometeu a este homem velho e sem filhos. No capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor mais uma vez se revela a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão é sobremodo grande. Abraão, então, ainda não tinha filhos, e ele disse ao Senhor: o que me dará, Senhor, se não tenho filhos? O meu herdeiro é o meu servo, o Damasceno Eliezer, será o herdeiro da minha casa. E o Senhor então lhe disse: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Então o Senhor especifica de fato para Abraão: será aquele que será gerado de ti. E o Senhor diz a Abraão para sair da tenda, olhar para o céu. Conduzindo Abraão até fora, ele disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E, como sabemos, o Senhor, o texto bíblico diz, né, e o Senhor diz na sua palavra, que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu que o Senhor lhe daria essa descendência numerosa, como as estrelas do céu. Aos 99 anos, o Senhor lhe apareceu e, mais uma vez, confirmou a promessa, dizendo: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Disse: far-te-ei fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, este homem velho, de nome Abraão, pai exaltado, significado do nome Abraão, ou Abrão no caso, Deus o chama, Deus muda o seu nome para Abraão, ou seja, pai de numerosas nações. E nós, irmãos, à luz do Novo Testamento, nós sabemos que Abraão não é pai de numerosas nações apenas étnicas, não apenas do povo judeu e de outros povos que surgiram na humanidade,
Mas no Novo Testamento nós sabemos, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, em outras partes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, explicando essa situação de Abraão, ele explica em Romanos 4, a partir do verso 11, que ele foi pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Ele não era circuncidado quando foi chamado, e foi chamado à fé, creu, e ele é pai de todos, no caso de nós também gentios, que não somos circuncidados, não somos judeus. E também pai dos da circuncisão, não apenas os que são circuncisos, Paulo diz, mas os que andam nas pisadas de fé que teve Abraão, ou seja, os verdadeiros judeus, os que são crentes, circuncidados em seus corações. Abraão é pai destes. Então, a paternidade de Abraão, sim, foi física, Deus lhe deu o filho da promessa, Isaque, mas há um desdobramento espiritual nessa questão, um cumprimento maior do que a questão física, do que a questão étnica. Há uma questão espiritual que nos alcança como gentios, como igreja do Novo Testamento, de modo especial. O Evangelho ele é pregado a pessoas de todas as nações, independente de questões étnicas, de questões de sangue, de raça, de nacionalidade. O Evangelho deve ser pregado. E Deus irá chamar os seus, iluminar as suas mentes, os seus corações, e eles virão. Cabe ao Senhor chamá-los pela palavra, nós devemos pregar o Evangelho. É isso que sabemos das Escrituras desde o Antigo Testamento. Esse é o plano de que nações, então, seriam chamadas a essa comunhão da aliança, seriam feitas filhas de Abraão. Abraão, irmãos, então esse pai da fé, no nosso capítulo, ele é colocado à prova. Abraão, ele é o servo de Deus, o amigo de Deus, o homem da aliança de Deus. Ele vem sendo exercitado pelo Senhor em toda essa jornada que estamos acompanhando. E agora ele é colocado à prova, ele é experimentado. E nós já temos o relato e sabemos que a sua reação foi de fé. Ele confiou. Ele já havia confiado, ele já é crente. Mas gradativamente o Senhor foi exercitando o seu servo, com cada vez mais provas, até o ponto de que chegamos em nosso capítulo e o Senhor lhe pede o que é de mais precioso. O Senhor pede a Abraão aquilo que é mais caro ao seu coração. É verdade que Abraão tem outros filhos, como sabemos que aconteceu o caso de Ismael. Sara deu Agar para que fosse concubina de Abraão, ele deu um filho chamado Ismael. Sabemos também pelo relato bíblico que Abraão terá outros filhos, também outras concubinas, isso está no texto bíblico. Mas Isaque, irmãos, como temos acompanhado, há um sentido em que ele é único. Ele então é pedido, Deus pede Isaque como um sacrifício. E toda a esperança da aliança, todas as promessas da aliança estavam relacionadas a Isaque. Seria por meio dele que então essas promessas se cumpririam. E agora Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. E Abraão então, ele confia no Senhor e cumpre aquilo que o Senhor lhe ordena, e isso é algo extraordinário. E no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, explicando isso, ele nos diz, pela fé, isso foi um ato da fé, era crente, era um homem regenerado, o Senhor lhe deu a fé dos eleitos, o Espírito operou no seu coração e por isso ele creu. E qual a qualidade dessa fé? Que tipo de fé é essa? Porque dizer que tem fé, abrir a boca, articular com a boca e falar tenho fé, é algo muito simples. Mas pelas Escrituras nós sabemos que existe uma fé que é dom de Deus,
que vem do Senhor, mas essa é uma obra secreta, misteriosa no coração. Mas como é que essa fé é evidenciada? Por meio das provas, das provações. O Senhor nos prova, Ele não nos tenta. E falaremos um pouco sobre isso. O Senhor nos prova. E provou Abraão. Então, ao provar Abraão, a qualidade da fé de Abraão foi manifesta. Uma fé genuína, uma fé obediente, uma fé que entregou aquilo que é de mais precioso, uma fé que confiou completamente no Senhor. O autor aos Hebreus então diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Então, o filho unigênito, o seu filho especial, no sentido de filho da promessa, ele de fato, Abraão, ele obedeceu. O Senhor lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E há uma explicação do autor aos Hebreus, porque ele creu e veja, ele até explica o que passou na mente de Abraão. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Crendo em Deus, no poder de Deus, no Deus vivo, que criou a vida, que tem poder sobre a vida, crendo na ressurreição, então Abraão estava disposto, obedeceu, de onde figuradamente o recobrou. Figuradamente foi como se Isaque tivesse sido morto, imolado e ressuscitado. Não aconteceu, porque um substituto foi dado, mas Abraão, de fato, creu no Senhor, sabia que o Senhor é poderoso para fazer esse milagre. Mas alguém pode perguntar assim, irmãos: ora, por que Deus prova os seus filhos, os filhos da aliança, o povo do pacto? Por que precisamos passar por provação? Deus escolhe este homem, chama ele de Ur dos Caldeus para viver uma vida difícil, peregrina. Deus nos chama, cada um de nós fomos chamados para andar com Cristo, para fazer parte do Evangelho, da aliança. E por quê? Mas por que Deus prova? Ele já não conhece os nossos corações. Mais uma vez digo, irmãos, sim, o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas reações, mas sim, a Bíblia revela que o Deus da Escritura é um Deus que prova os seus filhos. E o Senhor nos prova para revelar a nós mesmos e manifestar a qualidade da nossa fé. E diante disso, iremos caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: a aliança exige fé que teme e obedece. Iremos falar sobre a qualidade da fé dos eleitos. Então, a aliança, o povo do pacto, a aliança de Deus exige fé que teme e obedece. Em primeiro lugar, está aí do verso 1 ao verso 6, a aliança exige uma fé que entrega tudo ao Deus do pacto. Deus nos chama, é graça, a aliança é soberana, livre, da parte de Deus. Deus faz aliança conosco, graciosamente, e nos chama à obediência, à submissão, a crer na sua palavra, nas suas promessas, e nos chama a confiar, a entregar tudo a Deus, ao Deus do pacto. Veja que Deus pediu a Abraão o seu único filho, no sentido de ser esse filho da promessa. Por que Deus não pediu Ismael? Por que Deus não pediu Ismael? Ismael não era filho de Abraão, do mesmo modo que Isaque? Porque o coração de Abraão, a esperança de Abraão estava em Isaque. Todo o futuro de Abraão, tudo aquilo que Deus havia dito a Abraão, ou seja, para Abraão sacrificar Isaque, ele precisava abandonar toda a confiança própria na sua sabedoria. Ele precisaria confiar tudo ao Senhor. E esse, irmãos, isso é o tipo da fé dos eleitos, da fé salvífica.
A fé salvadora, nós temos que largar a nossa justiça própria, a nossa sabedoria humana. Nós precisamos desistir de nós mesmos. Lembre que no Novo Testamento, no Evangelho, o Senhor nos chama a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então, a fé dos filhos do pacto, a fé da aliança, é uma fé que tem essa natureza, que entrega tudo a Deus, que confia no Senhor. E muitas vezes Deus nos prova, como vemos aqui, porque nós precisamos desesperar de nós mesmos. Não confiar em nós, na nossa capacidade. Deus nos faz ver que nada temos, que nada somos, que entregues a nós mesmos estamos perdidos, que se não for a graça, não for a sua misericórdia, nada será feito, e que nós temos que nos submeter, porque o pecador, ele é rebelde, ele ergue armas de rebelião contra Deus, ele precisa depor essas armas, ele precisa submeter a Deus, ele precisa vir humilhado, quebrantado diante do Senhor, então entregar tudo nas mãos do Senhor em obediência. E, claro, o caso de Abraão já era crente, e Abraão manifesta que a sua fé é uma fé de fato genuína, ele obedece. Deus ordena, o texto é muito claro, como vemos aí. O Senhor deu ordem no versículo 1, o chamou no versículo 1. No versículo 2 ele dá ordem: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E no verso 3 o texto diz que Abraão obedeceu. De madrugada, tomou ali os seus servos, seus jovens, que o acompanharam, e foi com o seu filho, carregando a lenha e o fogo e o cutelo, tudo aquilo que era necessário. Então veja que grande prova, e Abraão obedece. Todas aquelas provas anteriores, o Senhor disciplinou o seu servo, ele foi exercitado na fé, e agora vem essa grande prova, esse grande pedido da parte do Senhor, essa grande solicitação, e ele vai para o monte Moriá, onde mais tarde será edificado o templo de Salomão, um lugar de sacrifício, e ele vai então, como vimos aí no texto, cumprir a vontade de Deus, obedecer aquilo que o Senhor lhe ordenou. Em segundo lugar, irmãos, a fé daqueles que são da aliança, em segundo lugar, é uma fé que confia até o fim, na provisão de Deus. Abraão obedece imediatamente, confiando no Senhor. O autor aos Hebreus, nós lemos aqui, nos dá o pano de fundo daquilo que Abraão entendia, a fé na ressurreição, ele cria no poder da ressurreição, ou seja, o Senhor vai resolver, o Senhor vai providenciar. O Senhor me ordenou fazer o que eu tenho que fazer, e o Senhor prometeu que seria por meio de Isaque, sabendo ou não sabendo como, o Senhor irá cumprir aquilo que ele determinou. E, de fato, é algo curioso na passagem, que Abraão vai com seus servos, e veja aí no versículo 4, que demora 3 dias de caminhada para poder chegar. Imagine tudo que passou na mente de Abraão, na mente de Isaque. Mas uma pergunta vem da parte de Isaque. Veja aí, no versículo 7, Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde no verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então veja a provação de Deus. O Senhor lhe pede o seu filho. Isaque também, de fato, demonstra submissão, ele crê em Deus, ele submete ao seu pai. E nesse ponto, irmãos, é interessante pensarmos também, falarmos um pouco,
que provação é diferente de tentação. Tentação vem da carne, do diabo e do mundo, e tem o propósito de conduzir o homem à perdição. Quando Deus prova Abraão, ou os seus servos, o propósito é nos aperfeiçoar, é nos tornar melhores, nos ensinar a confiar no Senhor. Claro, há casos em que essas coisas estão unidas. Por exemplo, o caso de Jó. Jó, ele foi tentado por Satanás, pela carne e pelo mundo, mas nós sabemos, Deus estava provando a Jó, e ele, claro, venceu com a graça de Deus aquela provação. Então o Senhor é o Deus que, sim, é um Deus que se revela, um Deus que prova os seus servos, mas ao mesmo tempo é um Deus provedor. Deus pede o filho da promessa. Abraão crê na provisão de Deus, inclusive respondendo a Isaac sobre onde está o cordeiro para o holocausto, dizendo: o Senhor proverá. Então, vemos isso, que é algo maravilhoso, e vemos também a fé deste servo de Deus, no caso especialmente de Abraão, que vai sacrificar o seu filho, porque ele vai até o fim, ele crê na provisão de Deus. Também é maravilhoso vermos, irmãos, percebermos a submissão de Isaac também, que manifesta fé. Então, Abraão sabia que Deus iria resolver o problema, como já falamos. Então, Isaac haveria de casar, de ter filhos, dar descendência a Abraão. Abraão não sabendo como, mas ele sabia que Deus iria cumprir isso. Né? Tudo indica, crendo na ressurreição, ele iria matar mesmo Isaac. Então, Abraão obedece perfeitamente, ele crê que Deus irá prover. No final, Deus irá providenciar o que é necessário, todas as coisas. Isaac também se submete. E no exato momento em que Abraão toma o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor, que é Cristo, porque vemos sempre no Antigo Testamento, quando temos aí o anjo do Senhor, sim, é Cristo. É uma cristofania, ou alguns chamam teofania, a segunda pessoa da bendita Trindade, o Filho, Deus o Filho, antes da encarnação do Verbo. Deus, ele é Deus eterno, a segunda pessoa, Deus de Deus. Então, há uma intervenção de Deus, do Senhor, dizendo, intervindo e falando com Abraão que não sacrificasse Isaac. Veja no verso 11, verso 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E Abraão, então, erguendo os olhos, viu o carneiro preso pelos chifres, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e batizou o nome daquele lugar de o Senhor proverá. O Senhor providenciou um substituto. E claro, irmãos, isso aponta para o sacrifício maior em prol da salvação dos pecadores. No Monte Moriá, Deus providenciou a salvação de pecadores. E, de fato, esse cordeiro aponta para Jesus Cristo, é um tipo de Cristo. E o interessante, o que é interessantíssimo nesse texto, é que Deus poupou Isaac, e o mesmo Deus que poupou Isaac, o filho de Abraão, não poupou o seu único filho, Jesus Cristo, em nosso lugar. Agradou ao Senhor moê-lo, ele foi ferido, moído. O Senhor descarregou toda a sua ira sobre o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho o amado. Não poupou, ele tomou todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E então nós vemos aqui que é por causa de Cristo, dessa provisão de Cristo ter vindo na plenitude do tempo, morrer por nós, pecadores,
que todas as promessas de Deus puderam se cumprir sobre a vida de Abraão, sobre a vida dos eleitos, sobre as nossas vidas. Mas o fato, irmãos, nesse ponto é que Abraão confiou em Deus, foi até o fim, crendo na provisão de Deus. E isso também é um tipo da fé dos eleitos. A fé de Abraão, de um salvo, de um eleito de Deus, uma fé que aponta para a qualidade da fé que devem ter todos os filhos de Abraão. Então, nós cremos nas promessas, submetemos a Deus, devemos esperar nele, saber que ele irá providenciar tudo o que for necessário, se necessário morrer nessa fé, sim, sabendo que o Senhor fará provisão, ainda que seja na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitando juntamente, todos juntos ressuscitando, juntamente com Ele que já ressuscitou em primeiro lugar, quando veio na sua primeira vinda. E em terceiro lugar, irmãos, também é uma fé que prevalece e é confirmada do verso 15 ao verso 19. Após a prova, e Abraão tendo sido aprovado, obedecendo a Deus, o Senhor, então, a partir do verso 15, o anjo do Senhor brada uma segunda vez, e o Senhor confirma as suas promessas a Abraão. Ou seja, a fé de Abraão prevaleceu sobre a prova, e o Senhor, por sua graça, mais uma vez, confirma suas promessas a Abraão, dizendo aí: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então, o Senhor, com juramento solene, o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, Cristo, fala então a Abraão: o Senhor Javé, o Senhor Jesus, alguns usam o termo Jeová, é Cristo. Inclusive, o Senhor proverá, é Jeová Jireh, é o termo lá usado. Então, o Senhor Javé, o Senhor Jesus, que é Javé, diz a Abraão, diz a ele, com um juramento solene: vou te abençoar. Te multiplicarei como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Ou seja, o reino de Deus prevalecerá. Isso se cumpriu na história com Israel dominando a terra de Canaã, mas se cumpre muito mais sobre toda a descendência de Abraão, porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor promete então que o seu reino prevalecerá. A questão, irmãos, será que o tipo de fé que é pregado, a fé é uma graça salvífica, está na nossa confissão de fé, será que é esse tipo de fé que está sendo anunciado? Qual a qualidade do arrependimento, a qualidade da fé que é propagada, que é pregada? Então, a aliança, o pacto, o Novo Testamento, o Evangelho não é diferente, é uma administração diferente, uma dispensação diferente, mas é o mesmo pacto, é a mesma aliança, nova não no sentido de algo totalmente diferente, mas é o mesmo pacto, é o mesmo Deus que nos chama à obediência, nos chama à fé, e nós devemos fazer esse autoexame. Porque essa fé dos eleitos é uma fé que teme a Deus, é uma fé que se submete a Deus. Veja que Cristo nos chama, Ele nos fala pela sua palavra, nos chama à obediência. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé? A fé dos eleitos, a fé que transforma corações corruptos em corações obedientes, neste grau de obediência. Este é o caminho que Deus quer nos levar. Claro que a fé começa pequena, mas ela vai sendo exercitada, fortalecida. Nós vamos sendo, pela graça de Deus, aperfeiçoados na nossa caminhada de santificação, mas a fé, ela irá prevalecer, porque ela vem de Deus, ela é dom de Deus,
E é o que vemos aqui no caso de Abraão. E nosso papel na aliança é nos submeter a Deus, temê-lo, guardar os seus mandamentos. Isso não é diferente. Então, veja o paralelo. Abraão tinha que crer, obedecer, submeter. No Novo Testamento é a mesma coisa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Todas essas coisas que Deus nos pede, nos permitindo passar por provações e tantas coisas. Irmãos, diante disso, vamos ainda para aplicações finais aqui nesta manhã. Diante do que vimos, irmãos, então que fique bem claro, que não haja dúvida em nosso coração, que o Deus a quem servimos é soberano e livre para nos provar, para testar a nossa fé. E isso, na verdade, pelo que vemos nas Escrituras, faz parte do plano de Deus. É parte do propósito de Deus em nos santificar, para que tenhamos uma fé provada e aprovada. Então, nós devemos entender estas coisas e não estranhar provações, situações que o Senhor nos envia para que possamos ser conformados à imagem de Jesus Cristo. Também, em segundo lugar, devemos nos perguntar com quem nos identificamos nesse texto. Nós vemos aí que o Senhor providenciou um cordeiro, um carneiro para o holocausto. E do mesmo modo, o Senhor providenciou Cristo, o sacrifício perfeito. Por meio dele, nós vivemos. Então, nós somos aqueles que deveriam morrer. O adorador do povo de Israel no Antigo Testamento, quando ele levava o holocausto, no culto do templo, que havia os sacrifícios, ele deveria ter essa consciência. Eu estou levando esse animal para adorar a Deus, ele será imolado, e eu sou pecador, eu que mereceria morrer. Mas Deus providenciou um substituto. Então, em todo culto havia sacrifícios que apontavam para Cristo e que nos lembram também de que nós somos pecadores e que precisamos de um substituto para expiar a culpa do pecado em nosso lugar. Em terceiro lugar, estamos nós dispostos a obedecer a Deus como Abraão fez? E o Senhor, então, sim, quando falamos que Deus prova o seu povo, é que Deus pode pedir coisas muito caras a nós. Inclusive, quando o Senhor diz assim, negue-se a si mesmo, é algo de fato que não é algo fácil. O Evangelho diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita. É verdade que a nossa salvação não está condicionada à nossa obediência, mas à de Cristo. Porém, Deus nos salva e nos chama à obediência, como é o caso de Abraão, e como vemos no Evangelho. E nessa obediência o Senhor nos pede, nos chama, pode nos pedir particularmente, colocar diante de nós circunstâncias e pedir coisas difíceis a nós, e que nós devemos então nos submeter e obedecer a Deus. Talvez fosse o caso ali do jovem rico, aquele pedido do Senhor, ele se entristeceu porque ele não tinha fé genuína e amava mais as posses do que a Deus. Então é importante, irmãos, entendermos que de fato precisamos ter corações dispostos, submissos a obedecer a Deus, ao seu chamado. Como reagimos, em quarto lugar, como reagimos aos testes da vida, as provas que o Senhor nos envia? É muito interessante no texto vermos, e às vezes olhamos assim para Isaac, Isaac é extraordinário, ele fica assim, calado, pergunta, cadê o cordeiro? E o pai diz, Deus proverá, então ele fica em silêncio. Mas irmãos, quão grande sacrifício foi para Abraão levar o seu filho, 3 dias de jornada, pegar aquele cutelo. Aquilo de fato foi negar-se a si mesmo. Aquilo foi entregar tudo que era importante para Abraão, todo o seu futuro. De fato foi um grande sacrifício, não um sacrifício para expiar pecados, mas um grande sacrifício, tanto para Abraão quanto para Isaac, e ambos se submeteram ao Senhor. Então,
apenas o sacrifício de Cristo salva, só o sangue de Jesus perdoa pecados, mas nós temos um chamado à autonegação, à cruz, a oferecermos os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis diante do Senhor. Então, isso compõe, sim, o contexto da aliança. Também, claro, sabemos e vimos, em quinto lugar, que os sacrifícios dos pecadores não aplacam a ira de Deus. Deus disse para Abraão: não imole, não faças mais isso, não mate o rapaz. E o Senhor providenciou o cordeiro, porque de fato o único sacrifício, o único sangue que de fato pode perdoar pecados e salvar é o sangue de Cristo. Em último lugar, irmãos, aqui em sexto lugar, nesse texto não podemos deixar de apontar para a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Isso está em meio a esse texto. Abraão, de fato, ele é crente nessa doutrina. Essa doutrina das Escrituras é uma fé, então, dos eleitos desde o princípio. A igreja, desde depois da queda, quando o Senhor revelou o seu pacto, foi nesta esperança que os patriarcas viveram. Então, mais uma vez, cito o texto escrito ali pelo autor aos Hebreus, que Abraão ofereceu seu filho, ele acolheu as promessas, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou, ali naquele contexto específico. Mas, de fato, irmãos, essa é a fé dos eleitos. A nossa fé também tem como base, fundamento, esta extraordinária, grandiosa doutrina da ressurreição. Por isso podemos confiar, por isso podemos nos submeter a Deus, fazer tudo o que Ele exigir de nós, tudo o que Ele nos pedir, porque sabemos que, acima de tudo, temos vitória sobre a morte, é o nosso maior inimigo, temos vitória sobre o pecado, de onde provém a morte como salário. Então, podemos ter essa plena certeza confirmada dessa doutrina da ressurreição, desde esse contexto aqui do Antigo Testamento, e devemos pregar e crer na doutrina da ressurreição e viver de acordo com a luz dessa doutrina, sabendo também que, claro, a doutrina da ressurreição pressupõe a doutrina de que somos mortais, mesmo os eleitos, mesmo os salvos. A morte é uma realidade presente, e iremos passar por ela se o Senhor Jesus não voltar antes disso, mas na plena certeza da ressurreição dos mortos. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos olhar para o Senhor Jesus, para a sua obra mediatória, o seu sacrifício substitutivo, e que possamos também olhar para aquilo que é a contraparte da nossa responsabilidade, porque esse texto fala, sim, disso, de Abraão, da fé, foi provado, da sua obediência. Claro que a base de tudo isso é o sacrifício de Cristo, mas há, sim, uma resposta dos chamados, dos eleitos, dos da aliança, um chamado, de fato, a esse tipo de fé. E se por acaso alguém não possui uma fé dessa qualidade, se humilhe aos pés de Cristo. Porque só o Senhor pode lhe conceder verdadeiro arrependimento, fé desse nível, dessa qualidade. Abraão era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Nós não somos menos pecadores do que os santos de lá, do Antigo Testamento, nem eles do que nós. Todos pecaram. Então, irmãos, isso deve ser muito claro. E se há alguém que não possui uma fé, que abre mão de tudo isso aqui que vimos, corra urgentemente para Cristo e busque nele. Só Ele pode lhe dar. E Ele faz isso especialmente por meio da pregação. Então, atenda aos meios de graça, adore a Deus, ouça a pregação, ore, se humilhe diante dele, para que Ele possa lhe conceder esse dom maravilhoso
E então ande com ele e certamente terá vitória em meio às provas, não será vencido jamais e terá a vitória final na volta de Cristo, sobre a morte e sobre tudo mais. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos dê cada vez mais da sua graça. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer oração, vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus provedor, Deus da aliança, Deus que providenciou na eternidade teu Filho, não poupou o teu Filho. Aprove ao Senhor poupar Isaque, era o teu plano, porque por meio de Isaque, sim, seria a descendência de Abraão, segundo a carne, o teu plano de, através dessa descendência, enviar a Cristo a esse mundo. E o Senhor cumpriu tudo isso, mas na plenitude do tempo o Senhor não poupou a Cristo, que orou o Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aprove ao Senhor, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo bebesse aquele cálice em nosso lugar. E por meio desse cumprimento, deste propósito cumprido, todas as tuas promessas chegam até nós hoje. E principalmente, ó Deus, a vida eterna, a promessa da ressurreição, de que viveremos eternamente com o Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Pai. Também dá entendimento do Evangelho àqueles que ainda estão nas trevas, que não compreendem a mensagem, e confirme e fortalece aqueles que já creem. Dá-nos um bom dia, dá-nos a tua graça, no nome de Jesus que oramos. Amém.